Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula do nosso curso sobre consignação em pagamento. Hoje a gente vai falar sobre o conceito, sobre obrigações consignáveis e efeitos da consignação. Primeiro, o que seria a consignação em pagamento e por que o nosso código prevê um procedimento especial para esse tipo de direito material, para esse tipo de situação? Primeiro, a consignação em pagamento ela acontece naquelas situações em que existe um devedor, ele sabe que deve, assume que deve, quer cumprir com a obrigação, só que por algum motivo ele não está conseguindo adimplir, ele não está conseguindo pagar. Isso pode acontecer por vários motivos que a gente vai ver. Mas vocês concordam que é uma situação extremamente excepcional? O devedor deve, assume, quer pagar e não consegue. Por isso, nosso código prevê um procedimento especial para esse tipo de situação que permite que o devedor deposite em algum lugar esse objeto da prestação e deixe à disposição do credor, para que ele, por exemplo, não seja constituído em mora, que não se considere que ele inadimpliu a obrigação, sendo que ele quer cumprir. E que tipo de obrigação pode ser passível de consignação em pagamento? Quais são as obrigações consignáveis? A resposta para isso está nos artigos 334 do Código Civil e no 539 caput do Código de Processo Civil. Tá, mas que tipo de obrigações são essas? Obrigações de dar, prestações de entregar coisa certa, de pagar, enfim, prestações de dar, entregar, dar, pagar, que podem ter como objeto quantia, obrigações de pagar a quantia, que aí nesse caso é uma situação bem simples. O devedor tem que pagar, não consegue, ele vai depositar numa conta bancária o dinheiro e esse dinheiro fica lá guardado na conta à disposição do credor. Ou pode ser uma obrigação de dar ou de entregar coisas diferentes de dinheiro. Nesse caso, o juiz precisa nomear um depositário para ficar guardando essa coisa durante o processo. Mas o depositário pode ser o próprio devedor. Nada impede que o juiz nomeie o próprio devedor para ficar como depositário da coisa, para que no fim do processo, se for o caso, entregue para o credor. E aqui é uma decorrência lógica, não é uma coisa que a gente precisa decorar, mas é importante saber. Não existe consignação em pagamento, em hipótese alguma, de obrigações de fazer ou de não fazer. Mas isso é lógico. Como que vai depositar em juízo ou não a prestação de um serviço? Ou uma obrigação de sigilo? Não tem como, é logicamente impossível. Então, só obrigações de dar podem ser obrigações consignáveis. As obrigações de fazer e de não fazer nunca são obrigações consignáveis. E os efeitos da consignação em pagamento? Aqui é só a gente pensar o que aconteceria se o devedor não consignasse. Se ele soubesse que deve, só admitisse que deve, mas não fizesse nada, ficasse lá parado. Se fosse pagar a quantia, ele ia ser constituído em mora e ia ter que pagar juros de mora, por ter atrasado para pagar. Só que se o devedor vai lá e faz a consignação em pagamento do valor, isso afasta a mora, porque ele mostrou a vontade em adimplir, ele foi lá, tentou extinguir a obrigação, então isso afasta a mora e, por consequência, afasta também a incidência de juros de mora sobre essa quantia que era devida. Agora, se a obrigação é de entregar coisa diferente de dinheiro, a situação seria um pouco diferente. O devedor também seria constituído em mora se ele não pagasse, se ele não entregasse. Só que não vão incidir juros sobre a coisa, igual acontece com dinheiro. Uma das consequências, para quem já estudou direito das obrigações, no direito civil vai lembrar, é que o devedor em mora, ele arca pelos riscos do perecimento da coisa, pelos riscos do perecimento, ainda que por caso fortuito, força maior, do objeto da prestação. Se o devedor deveria entregar um cavalo, não entregou o cavalo está lá no pasto,
cai um raio, o cavalo morre, ainda assim ele seria responsável pelo perecimento, pela morte desse cavalo, se ele tivesse em mora. Só que se ele consignou em pagamento, isso afasta a mora. Se afasta a mora, afasta a consequência da mora, que seria o risco pelo perecimento. Então, não arca com esse risco por caso fortuito e força maior. Só que aqui é muito importante a gente lembrar que quando a gente fala de consignação em pagamento, como quando a gente fala de qualquer tipo de procedimento especial, a gente não está falando de execução ainda. A gente está falando de processo de conhecimento. É aquele processo que visa dizer o direito no caso concreto. Decidir se aquele direito realmente existe, decidir quem é o titular daquele direito. Às vezes até como aquilo vai ser cumprido, aquela obrigação vai ser adimplida. Então, a ação de consignação em pagamento, ela pode ser julgada procedente. O devedor foi lá, depositou, o juiz entendeu que realmente não era isso que você devia, tá tudo certo. Pode ser julgada parcialmente procedente. Não, tudo bem, você devia isso, mas devia até mais do que você depositou. Então, deposite o resto. E pode ser julgada até improcedente. Não é porque o devedor consignou em pagamento que já está tudo certo, que a obrigação necessariamente está quitada. E aí é importante a gente ver o que acontece nos casos de improcedência da consignação. Se o devedor devia mais do que o que ele pagou, obviamente ele tem que pagar o restante e os juros de mora sobre esse restante, que ele sequer consignou, ele estava atrasado para pagar, estava devendo e não pagou. Então, se for obrigação de pagar a quantia, ele paga o restante dessa quantia, mais juros de mora sobre esse restante. E ele pode ter que pagar eventuais perdas e danos pelo atraso no cumprimento ou pelo descumprimento da obrigação. Então é isso, gente. Muito obrigada. Bons estudos e até a próxima aula.